sabe qual é um dos maiores desafios de qualquer negócio? Essa briga constante entre cuidar do agora, do que está acontecendo hoje, e ao mesmo tempo ter que construir o futuro. Pois é, hoje a gente vai mergulhar num modelo bem poderoso para entender isso, a estratégia dos dois motores. Vamos começar com uma provocação, uma pergunta que tira o sono de muito líder por aí. Pensa só, por que empresas de sucesso, sabe, aquelas que estão indo super bem hoje, batendo meta, tudo funcionando, por que tantas delas simplesmente não conseguem construir o futuro? Parece um contrassenso, né? Mas é um dilema muito mais comum do que a gente imagina. E os sintomas desse problema, olha, eles são bem fáceis de reconhecer. Sabe quando aparecem os concorrentes novos que jogam um jogo totalmente diferente? Ou quando os hábitos dos clientes começam a mudar e a empresa parece que não acompanha? E aquele projeto de inovação que nunca sai do papel, que perde força no meio do caminho? A liderança vive apagando incêndio e o futuro? O futuro fica sempre para depois. A empresa está saudável hoje, mas fica aquela sensação de que não está pronta para o que vem por aí. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso papo vai ser assim. A gente vai entender melhor esse dilema, depois definir o que é o motor 1 e o motor 2, ver por que eles vivem em conflito e, claro, o mais importante, como fazer para liderar os dois ao mesmo tempo. No final, umas perguntinhas para a gente pensar. E se a gente pudesse resumir tudo numa frase só, seria essa aqui. Motor 1 é o hoje, motor 2 é o amanhã. Simples assim. Essa é a ideia central que vai guiar toda a nossa conversa. O motor 1 cuida do agora, da operação que está rodando. E o motor 2? Ele cuida da reinvenção, do que vem pela frente. Guarda bem essa frase. Sabe, existe um nome técnico para isso, um nome mais chique, que é ambidestria organizacional. Pensa numa pessoa ambidestra, que usa as duas mãos com a mesma habilidade. Para uma empresa, é a mesma coisa. É a capacidade de ser excelente em duas coisas ao mesmo tempo. De um lado, executar o que funciona hoje com perfeição, e do outro, explorar novos caminhos para não ficar para trás no futuro. Beleza, então vamos mergulhar no primeiro motor. O motor 1, pensa nele como a força do hoje. É ele que mantém a empresa de pé, funcionando, gerando resultado agora. É o motor da continuidade, da estabilidade. E o que esse motor 1 faz exatamente? Bom, ele gerencia a operação o dia a dia mesmo. É ele que gera o caixa para pagar as contas, que busca ser cada vez mais eficiente, que garante que a empresa entregue o que prometeu para os clientes. O nome do jogo aqui é controle e previsibilidade. É literalmente a espinha dorsal do negócio. E aqui tem um ponto que não dá para esquecer. O motor 1 não é opcional. Ponto. Sem ele, a empresa simplesmente não existe, não sobrevive, não tem como a gente ficar pensando no futuro se não tiver uma operação sólida garantindo o presente. Ok, agora vamos virar a chave. Vamos olhar para o outro lado da moeda. O motor 2. Se o motor 1 é o hoje, o motor 2 é o motor que constrói o amanhã. É ele que busca a reinvenção, que garante que a empresa vai continuar relevante e crescendo lá na frente. E o trabalho dele, olha, é totalmente diferente do motor 1. O motor 2 não está aqui para otimizar o que já existe, ele está aqui para criar o que ainda não existe. A gente está falando de criar novos modelos de negócio, explorar novas fontes de receita, testar hipóteses o tempo todo, errar rápido, aprender rápido. É aqui que o futuro é desenhado, de verdade. E assim como a gente falou que sem o motor 1 não tem empresa, sem o motor 2 não tem futuro. Uma empresa que só roda o motor 1 pode ser uma máquina de eficiência hoje, mas ela está fadada a se tornar irrelevante amanhã. É simples assim. Agora, atenção aqui, porque essa é uma confusão super comum. Tem gente que acha que motor 2 é, digitalizar um processo antigo, ou automatizar uma tarefa, lançar uma versão 2.0 de um produto que já existe. Não, não é. Tudo isso é super importante, mas ainda é o motor 1 evoluindo, melhorando o que já faz. Continua sendo a mesma lógica. Essa frase aqui resume essa diferença de um jeito genial. Motor 1 faz as coisas melhor. Motor 2 faz as coisas de forma diferente. O motor 1 está sempre buscando melhorar, ser mais rápido, mais barato. O motor 2 quer fazer algo que ninguém nunca fez. Algo fundamentalmente diferente. Tá bom, a gente já entendeu que os dois motores são essenciais. Então por que é tão difícil fazer os dois funcionarem juntos? A resposta é simples e direta, porque eles são opostos. A lógica de um é o contrário da lógica do outro. Eles vivem num conflito que é natural, é da estrutura deles. Essa tabela aqui deixa o conflito escancarado. Dá uma olhada. O horizonte do motor 1, curto prazo.
Do motor 2, longo prazo. O objetivo, eficiência contra reinvenção. O risco, baixo de um lado, altíssimo do outro. As métricas, o tipo de liderança, a cultura, é tudo, absolutamente tudo o oposto. É como se ter dois mundos completamente diferentes tentando morar na mesma casa. E talvez o maior ponto de briga seja esse aqui: as métricas. Como se mede o sucesso de cada um? O motor 1 é medido por produtividade, por margem, por resultado financeiro. Já o motor 2, no começo ele não dá lucro, ele gera aprendizado. E aí o que acontece? A gente tenta usar a régua do motor 1 para medir o motor 2. É a receita do desastre. É como matar a inovação no berço. Ok, problema entendido, o conflito é real. A pergunta de US$ 1 milhão é: e agora? Como é que se lidera isso? Como uma liderança consegue gerenciar essa tensão e fazer com que esses dois motores trabalhem juntos em vez de um atrapalhar o outro? A resposta está em 4 princípios-chave, 4 regras de ouro. Primeiro, independência. O motor 2 precisa de um espaço só para ele, longe das regras do dia a dia. Segundo, proteção. Isso significa orçamento próprio, tempo dedicado, autonomia. Terceiro, conexão. Ele precisa ter uma linha direta com a alta liderança, com quem entende a estratégia de longo prazo. E quarto, que a gente já falou, critérios distintos. Cada motor tem que ser medido com a sua própria régua. E é exatamente aqui que muita empresa erra. Esses são os erros clássicos que matam o motor 2. Tentar medir uma ideia nova com a régua do motor 1, cortar o orçamento da inovação na primeira dificuldade, exigir certeza e previsibilidade de algo que é, por natureza, incerto, e um erro fatal, colocar um líder superoperacional focado em eficiência para tocar um projeto de futuro. É sabotagem pura. Certo, agora vamos trazer essa conversa para a nossa realidade. Pensando em tudo isso que a gente viu, como dá para saber se uma organização está conseguindo, de fato, equilibrar esses dois motores? A primeira pergunta é a mais básica de todas. Será que a gente está operando só com o motor 1? Existe de verdade um esforço organizado para construir o amanhã? Ou toda a energia da empresa está indo só para manter a máquina de hoje gerando? A segunda pergunta é sobre a tal da régua. A gente está avaliando o futuro com os critérios do presente? Quando aparece uma ideia nova, a primeira coisa que se pergunta é: qual o ROI disso no curto prazo? Ou existe espaço para medir o que foi aprendido, se a hipótese foi validada? E, por último, uma reflexão sobre a liderança. A liderança da empresa está realmente preparada para operar dois motores tão diferentes ao mesmo tempo? Existe a consciência de que o que faz o motor 1 ter sucesso pode ser veneno para o motor 2 e o contrário também? Para a gente fechar, essa frase aqui amarra tudo de forma brilhante. Liderar hoje é isso. É cuidar do presente sem sacrificar o futuro e construir o futuro sem destruir o presente. Não é uma escolha entre um ou outro. É sobre fazer os dois ao mesmo tempo. E é esse equilíbrio, essa dança, que define as organizações que realmente vão durar.